Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre São Paulo. São Paulo como novo laboratório de messianismo político do consórcio militar, civil, bancário. Para tanto, nós vamos usar como texto base o texto de Wilson Ferreira, publicado no Cine Gnose, intitulado Operação Escudo, PMs de Cristo e Fim dos Livros nas Escolas, a conquista política do imaginário. Antes de entrar aqui no texto, no artigo do Wilson, vamos entender um pouco o que é esse imaginário. Ele termina o artigo dele dizendo o seguinte: no passado, a esquerda dizia que o imaginário era o arquiteto da revolução, a imaginação no poder. Era a exortação do maio de 68, aquela revolução, aquela que aconteceu na França, né? Hoje, a extrema-direita mundial, ela retomou as ideias teóricas comunistas, não é? Que era, teoricamente, quase que fruto exclusivo da esquerda, embora isso seja um imaginário, é uma fábula, é uma mentira, porque tanto a direita quanto a esquerda sempre lançaram mão dos recursos do imaginário. Ora, o nosso programa Culturas e Identidades é inteiramente voltado à cultura simbólica, né? No programa A República, ele é voltado aos aspectos que envolvem cultura simbólica, mas ele tem um foco mais histórico. Veja, quando a gente fala em cultura e quando a gente fala em política, a política é a expressão da cultura vigente. Eu já falei isso por diversas vezes. Ou seja, o que molda a política, imagina os representantes políticos que o Brasil tem. O Bolsonaro, o Temer, o Renan Calheiros, o Aécio, os Maias, a Gleisi Hoffmann, o Lewandowski, o Toffoli, enfim, essa gente toda, tá? Quando a gente olha para essa gente opaca que ocupa os postos do poder, não é? Fica claro para todo mundo que tudo que essa gente não tem é ideia. É uma gente descerebrada. Eles não são criativos num sentido concreto do termo. É uma gente que está envolvida em maracutaia e corrupção, cuja única intenção é manter-se no poder. Então, mas a manutenção no poder, sem um espírito crítico e sem uma inteligência, é algo absolutamente destrutivo, que é o que a gente vê no Brasil. O que hoje, o poder hoje brasileiro, a elite brasileira, vamos falar dessa forma, a elite política, a elite militar, a elite financeira, a elite religiosa, a elite jurídica, né? A elite que domina hoje a sociedade brasileira, ela é privada de qualquer imaginação. E sobra a ela todas as facetas de mau caratismo. Veja, se você quem tem contato com instituições ou com governo, observa e convive claramente com a pobreza imaginativa, a falta de inteligência dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos magistrados, né, dos políticos, dos prefeitos, dos militares, é algo absolutamente assustador. Então, quando a gente fala que a política está dominada pela imaginação, do que nós estamos falando? Porque imaginação e criatividade
têm que andar juntas. Aqui é a imaginação no sentido de criativo. Você pensa alguma coisa, você idealiza e você consegue concretizar. Portanto, a gente está falando de uma faceta do mecanismo mental, do mecanismo cerebral e da inteligência. E, evidentemente, da consciência. O que a gente não tem no Brasil é exatamente, entre outras coisas, essa fusão entre a imaginação e a criatividade. O que existe aqui é uma cumplicidade com a corrupção, com o roubo, com a empulhação, com a mediocridade, que permite a essas elites se perpetuarem no poder e que impede a oxigenação do país, o avanço concreto e sério do país, a renovação das lideranças. Essa elite que ocupa o poder, ela bloqueia o Brasil enquanto nação e bloqueia o Brasil para as novas gerações. Então, de fato, o Brasil só terá saída se essas engrenagens forem destruídas. E uma parte desta destruição, e é preciso entender o que eu estou chamando de destruição aqui, hein? Não se pode continuar com esse consórcio de gente corrupta e inculta e apátrida. É preciso quebrar este ciclo vicioso. Eu não estou pregando nenhuma destruição de poder, no sentido concreto, né? Agora, é preciso destruir, renovar, né? Deitar fora essa engrenagem. E nenhum governo até hoje teve peito para fazer isso. Nem o governo do PT, hein? O PT tem muito discurso. O PT, todas as vezes que ele esteve no governo, ele faz uma ou outra melhor, um outro benesse social, mas permanece rodando com a mesma engrenagem. Né? Evidentemente porque essas medidas serão medidas impopulares e perigosas. Bem, então vamos aqui para a gente entender mais ou menos o que o texto do Wilson Ferreira coloca do imaginário. Vamos falar primeiro da noção de imaginação. Né? Para tanto, eu invoco aqui o trabalho absolutamente singular e inédito de Filosofia da Imaginação, que é uma obra, Filosofia da Imaginação. Ela está editada no México. Eu tenho essa edição dessa filósofa, Maria Noel Lapojade. Muito bem. O que a Lapojade coloca? Quando a gente fala em imaginário, é óbvio que dentro do conceito de imaginário nós temos a noção de imaginação. O homem é um ser que imagina, né? Ele pensa, ele idealiza, ele sonha, né? Então, imaginação, a palavra imaginação é um conceito de uso frequente, cotidiano mesmo. Ele é tão frequente que a gente utiliza esse conceito cotidianamente. Eu estou imaginando que eu vou viajar para tal lugar. Ele é um conceito científico, ele é um conceito artístico, ele é um conceito filosófico. A imaginação e o imaginário, eles têm uma trajetória histórica e religiosa imensa. E ele abarca uma diversidade sociocultural planetária. Né? Então, é um termo, de certa forma, indefinido, não é? Porque ele tem um aspecto muito amplo, ele tem uma significação polivalente, múltipla. Né? Falando num sentido mais simples, num sentido cotidiano, a imaginação é um sinônimo de criatividade, ou de pessoa que é criativa. A gente fala normalmente, né? Esse indivíduo tem muita imaginação. Agora, ela tem também um conceito pejorativo, quer dizer, quando você fala que esse indivíduo é muito criativo, quando você fala que a pessoa é criativa, é de certa forma
um elogio. Quando você fala que a pessoa tem muita imaginação, é uma crítica, porque você está, via de regra, as pessoas estão usando essa palavra para referir ao fato de que aquela pessoa se ilude, de que aquela pessoa é sonhadora, de que aquela pessoa imagina coisas que não vai conseguir alcançar, enfim. E a gente tem, numa outra vertente da imaginação, aquilo que é utópico, ou aquilo que é distópico. Aí você fala, isso é um imaginário, né? A utopia é uma estrutura literária, né? Que a gente sabe perfeitamente que o cara se refere a um tempo e espaço que não existe. Então ele criou aquilo ali a partir da imaginação dele, como diversos livros de utopia, né? A distopia, como está tendo muitos filmes atuais, a distopia não é um lugar imaginário, né? A distopia não é uma utopia, portanto. A distopia é a invenção de um local utilizando a imaginação, né? Mas aquele local, ele pode vir a ser um local concreto. É uma projeção de futuro. Então são coisas distintas. Bom, não obstante a ideia de imaginação ser uma coisa cotidiana, né? Essas concepções, esses conceitos aparecem no contexto filosófico desde o início da filosofia, tá? E esses conceitos vão conviver com outros conceitos extremamente rigorosos, aonde aparentemente inexiste uma distinção clara, né? Como é que isso funciona? Num sentido amplo, a imaginação é a capacidade de criar imagem. Então, esse é o primeiro ponto. Todo indivíduo que tem uma imaginação, que imagina, ele cria imagem. E onde você cria essa imagem? Essa imagem é criada mentalmente, né? Então, uma vez que eu crio uma imagem, eu vou ter os produtos dessa imagem. Evidentemente que aqui eu já entrei num terreno psicológico. Então, se eu tenho uma determinada concepção do psiquismo humano, no contexto em que atua a imaginação, eu estou vendo que aquilo que eu estou criando está entrando na minha estrutura cerebral. Ora, se vai entrar na minha estrutura mental e cerebral, ela vai modelar o meu pensamento, o meu sentimento e o meu comportamento. Então a gente tem que partir da premissa de que a vida psíquica, não é uma totalidade estrutural. Ela é uma totalidade dinâmica, que flui sem cortes entre o meu interior e o ambiente, né? É isso. A gente não tem como viver no mundo sem se relacionar com o mundo, sem influenciar o mundo e sem ser por ele influenciado. Mas é preciso entender o primeiro ponto. O homem é um ser que imagina. Tá? A imaginação é estrutural, é como se fosse um órgão. Bem, essa imaginação, a gente vai visualizá-la através do sentido ou do conceito de psiquismo. E aí, se a gente partir para uma premissa mais psicológica, nós vamos ter as raízes do inconsciente.
né? Então, o psiquismo é uma totalidade e é uma totalidade estrutural. Tá certo? O psiquismo tem uma trama intrincada, muito complexa, e opera internamente por ele mesmo. Evidentemente que a penetração, os estudos que vão penetrar os componentes do psiquismo, né, estudar as partes dele, separar essas partes, entender como o psiquismo faz esses processos, né, como faz o processo emocional, como faz o processo mental, como faz o comportamento, porque o nosso comportamento é guiado pelo sentimento e pelo pensamento. Evidentemente que às vezes a gente tem um comportamento mecânico, uma reação mecânica, né? Então, o psiquismo é uma parte estrutural do ser humano que tem um dinamismo complexo, como se fosse um órgão extremamente ordenado, organizado, hierarquizado, onde cada parte funciona, desempenha uma função. Há uma estrutura extremamente complexa que tem distintas funções que operam. É uma estrutura processual, né? Entra uma informação, ela gera informação, ela entra informação, aquela informação é processada e ela retorna de alguma forma, né? Então, o psiquismo, ele não é uma estrutura imóvel, ele é uma estrutura de um dinamismo e de uma mobilidade total, contínua. Ele flui, né? Qual é a duração dessa fluição? É infinita. Ele não para de fluir. É uma corrente da consciência, né? Então, os processos psíquicos são multifacetados. Bem, nós não vamos entrar aqui nas questões de consciência, nem nas questões nos conceitos de recordação, de emoção, de pensamento, né? Nada disso. O que eu quero aqui trazer para vocês é que existe uma realidade total, complexa e multifacetada. Um ponto interessante para entender em relação ao conceito da imagem é o seguinte, ou da imaginação, não é? A imaginação é, portanto, um movimento complexo, os processos psíquicos, né? O psiquismo implica, entre outras coisas, a gente identificar a capacidade de imaginar, de pensar, de recordar, né, de rememorar, de sentir, de querer, de desejar, de ter medo, né, de imitar. Então, são atividades completamente distintas que fazem parte da totalidade psíquica. Então, essa totalidade psíquica, ela lida, digamos assim, num marco temporal, com o presente, com o passado e com o futuro. Ela lida com o consciente e com o inconsciente. Ela lida com o possível e com o impossível. Existe uma parte do psiquismo que é intencional. Russell, por exemplo, estuda isso, né? Quer dizer, o caráter direcional da consciência, a chamada intencionalidade. Os judeus, na Cabala, eles têm uma expressão que é a intenção da intenção, né? Toda consciência é consciência de algo ou para algo, né? Então,
Em sendo o psiquismo uma estrutura extremamente dinâmica e fluida, a direcionalidade é inerente também ao psiquismo. E aqui é que começa a entrar alguma coisa. Quando você é educado, o seu meio, a sua estrutura familiar, ela imprime no seu psiquismo uma tendência a algo, a um direcionamento. Por exemplo, você é filho de um médico, convive naquele ambiente, né? E você terá uma tendência a tornar-se médico também? Pode ser que sim, né? Então, existe o psiquismo, ele pode ser ordenado ou comandado, e é aqui que entra a importância do imaginário e da cultura simbólica e das manipulações das elites em relação à população. Por que você vê uma propaganda de uma grande marca e compra o produto daquela marca? E se você não tiver dinheiro para comprar o produto daquela marca, por que você fica angustiado? O que está funcionando aqui? Exatamente esse processo que eu estou esclarecendo para vocês. A imaginação ou a consciência, ela pode ser direcionada por algo externo. Ela pode dirigir, né? E ela vai criar, então, uma propaganda muito bem feita, sabendo, evidentemente, aonde tocar, ela vai determinar, ou vai ser determinante, de um movimento centrífugo, ou centrípeto. E ela vai provocar um outro movimento. Tá claro? Então você tem um movimento que vem de fora para dentro. A empresa faz uma propaganda e te induz ao consumo. Você consome. Aí depois você tem um movimento que vem de dentro para fora. Percebe? Isso em razão da capacidade de como se estrutura esse órgão, digamos assim. Então, o reconhecimento deste funcionamento, a filosofia lida desde o início com a razão e com a capacidade de imaginar. Mas é claro que, ao longo do tempo, né, sobretudo com o advento das ciências, com o aprofundamento com a existência da psicologia, da biologia comportamental, né, das sociologias, das antropologias, né, das neurociências e por aí afora. Então hoje nós temos várias áreas que estudam o inconsciente e o consciente, e estudam as percepções, estudam os comportamentos. O século XIX e século XX tornam-se extremamente perigosos em razão da quantidade de dados científicos que existem, né, que trazem um entendimento da psicologia e dos processos normais ou dos processos patológicos da mente, né, e como isso resulta na modelagem do comportamento. Então, quando a gente vai falar de imaginação, evidentemente que nós estamos falando de tudo isso. Nós estamos falando do cérebro, da mente e da consciência, que são coisas completamente distintas. De como eles interagem internamente, como é essa interação entre essas partes, do ser dentro dele mesmo, e como é que o ser se relaciona com o mundo. Né? Então, o psiquismo, digamos assim, há uma divisão clássica do psiquismo em que ele resulta em alguns campos. Você tem o campo intelectual propriamente dito, você tem o campo afetivo
e você tem o campo do desejo e do comportamento, né? Então, a imaginação, ela opera de diferentes maneiras. A imaginação, ela atua em todos esses campos, no intelectual, no afetivo, no volitivo, no comportamento, né? Lembrando sempre que a capacidade de imaginar é estrutural ao ser humano. As imagens podem ser oníricas, você sonha, você vê imagens, né? Elas podem ser imagens mentais, você pode ter um delírio, você tomou um alucinógeno qualquer e você delira, você vê um tipo de imagem, você vê um filme e o seu cérebro funciona de uma forma com aquela imagem, você assiste uma cena de violência, você tem um outro tipo de imagem, né? Você tem imagem mnemônica, você tem as recordações, etc, etc, etc. O que importa em tudo isso é que a imaginação, ela é criadora e ela é reprodutora. Portanto, ela é operativa de um ponto de vista conceitual, em termos expositivos, né? E outro ponto, a imaginação, ela não é dicotomizada. Ela é um processo extremamente complexo que não opera somente em uma bipolaridade. Agora, uma vez que você tem uma imaginação criadora e uma imaginação reprodutora, a imaginação reprodutora é aquela imaginação em que você recebe um input, recebe uma imagem de fora do seu sistema para dentro. É a mensagem que um político está te passando, é a mensagem que a sua família está te passando quando ela te educa, é a mensagem de uma empresa de marketing, não é? É a mensagem que o seu vizinho te passa. Então você tem, isso tudo vai entrar na ideia ou dentro da grande noção de imaginação. A imaginação é uma função psíquica extremamente complexa. Ela é dinâmica, ela é estrutural, né? E o trabalho da imaginação consiste em produzir, num sentido muito amplo, imagens, pode realizar motivações de diversas ordens, ela pode motivar realizações comportamentais, perceptuais, de memória, racionais, instintivas, né? Básicas, afetivas, conscientes, inconscientes, subjetivas, objetivas. Enfim, então a atividade imaginária, ela pode ser voluntária ou involuntária. Ela pode ser casual ou ela pode ser metódica. Ela pode ser normal ou ela pode ser patológica. Ela pode ser individual ou ela pode ser social. Tá claro? A imaginação, ela opera de várias formas. Ela pertence ao indivíduo. Essa capacidade é estrutural a qualquer ser humano. Ela pertence ao ser humano. Mas a forma como ela vai operar, né, pode ser interno, pode ser externo. Então, ela atua em diversos níveis. Ela atua em diversos conceitos, né? Ela executa e faz diferentes tipos de movimentos. Tá bom? Então, nos projetos, depois de explicar tudo isto, né? E repito, quem explica isso muitíssimo bem é essa filósofa mexicana que pela primeira vez na história da filosofia criou um ramo da filosofia chamado filosofia da imaginação. Maria Noel Lapojade. Essa obra de Lapojade é uma obra fundamental, né? Então, nos projetos utópicos, eu venho falando demais sobre isso no Brasil. Demais. Nos projetos utópicos, são os projetos de messianismo político, você tinha um tipo de estímulo à capacidade imaginativa antes da ciência. E você tem um outro tipo de estímulo ou de capacidade imaginativa que é jogado em cima do ser humano comum
completamente distinto depois da ciência. Né? Bem, o que está acontecendo? A história do Brasil, eu venho falando, desde o século XIX, ela é uma história movida pelo messianismo político. A política brasileira utiliza o imaginário e a capacidade psíquica do imaginário e manipula o imaginário desde o século XIX. Tá claro? E esta manipulação é contínua. Qual foi a gravidade do processo que despontou do processo da deposição de Dilma Rousseff? Os militares sempre tiveram as Forças Armadas com especial destaque para o Exército. Eles têm um projeto de poder que vem desde o século XIX. Esta corja, a elite desta corja, pretende tomar o controle político do Brasil. E o processo que eles vêm engendrando é muito bem sucedido. Por que é bem sucedido? Porque ele conta com o apoio de uma elite civil. Os militares se apoiam nos civis e os civis se apoiam nos militares. É só por isso que a coisa anda. Muito bem. Tirou-se do poder esse sujeito, que é um miliciano carioca, porque o sujeito era completamente depauperado mentalmente. Mas os militares sabiam disso. Agora eles escolheram esse sujeito depauperado, que foi esse Bolsonaro, exatamente porque o estrago que ele ia fazer seria irreversível, pelo menos em pouco tempo. E os militares sabem que eles contam com o apoio da elite política, da elite jurídica e de outras elites, porque elas estão metidas até a medula nesse projeto. Caçaram os direitos políticos desse sujeito. É a melhor coisa que pode ter acontecido para ele. Mas ele não vai preso. O acordo que certamente foi feito é um acordo só de cassação dos direitos políticos. Aí é bom, porque ele atua nos bastidores. E o processo continua atuando nos bastidores. O Alisson Mascaro é o único indivíduo da esquerda que eu vi, que é um homem extremamente inteligente, né? É o único indivíduo que eu vi até agora que fala claramente que a punição do Bolsonaro foi a melhor coisa que aconteceu para a extrema-direita brasileira. Porque dá-se a impressão de que combateu-se a extrema-direita. Não é a extrema-direita política. É o projeto político de poder que a gente tem que olhar para ele de uma forma mais ampla. E esse projeto político, capitaneado dentro dos quadros políticos brasileiros, sempre foi um projeto apátrida, desde que a maçonaria deu o golpe da famigerada independência. É um projeto de entrega do Brasil. Bem, vamos agora entrar, conversado com vocês rapidamente sobre a ideia da capacidade de imaginação e do imaginário. Vamos aqui ao texto do Wilson. Abre aspas. 3 eventos simultâneos em São Paulo. A Operação Escudo da Baixada Santista, vingando a morte de um policial militar, com anomalias que sugerem false flag, ou seja, essa operação militar. Uma false flag é uma bandeira, né? É uma operação mentirosa. Portanto, ela teve um efeito midiático, blindado pela grande mídia. A Associação PMs de Cristo, vendendo bíblias com o logo da PM de São Paulo, veja a gravidade do negócio. Tendo o Bispo Macedo e outras igrejas pentecostais e evangélicas por trás desse negócio.
E a abolição de livros didáticos nas escolas paulistas pelo governo do estado, no lugar, vai colocar equipamentos eletrônicos. Isso é a maior loucura que eu já ouvi falar na minha vida, que a partir do ano que vem, todo o ensino em São Paulo será virtual. Né? Você não vai ter ensino presencial mais. Isso porque para favorecer um outro bandido capitalista que tem interesse em curso online. É só para enriquecer pessoas. Esse é o problema da elite brasileira. Eles não têm realmente preocupação com a nação. Eles organizam os projetos de lei e transformam os estados para beneficiar os grupos que os apoiam. O Brasil é uma sequência de atos translocados. Né? Bem, voltando aqui. O Rio é o laboratório para o Brasil. Disse o interventor general Braga Neto em 2018. E agora São Paulo é a bola da vez como laboratório de um projeto nacional do consórcio Forças Armadas e Extrema-Direita. A conquista do imaginário através do controle dos aparelhos ideológicos do Estado. Portanto, mídia, escola e igreja. Enquanto o governo Lula tem no desenvolvimentismo 2.0 picanha e cerveja para todos, o seu único projeto ideológico, a conquista do imaginário, através dos aparelhos ideológicos do Estado no cotidiano, faz a cabeça daqueles que comem picanha e bebem cerveja. Bem, em fevereiro de 2018, o então interventor federal do Estado do Rio de Janeiro, General Braga Neto, aquele que foi vice do miliciano, fez uma crítica declaração. O Rio é um laboratório para o Brasil. Segundo ele, um projeto para salvar a credibilidade da segurança pública. Essa frase é uma das coisas mais terríveis que eu, na altura, escutei. E quem entende um pouco, entendeu. E, de fato, o Rio de Janeiro foi um laboratório para o Brasil. Vamos ver se eles vão conseguir pular para São Paulo. Botar o Zema em Minas Gerais, que é um outro louco. Acabou com Minas Gerais, o sujeito não tem ideia nenhuma. Destruiu o Estado. Agora vamos ver São Paulo. O que vai acontecer com São Paulo? Que já está sendo, esse projeto aqui entrando em campo, já está indo, vai chumbar o maior Estado brasileiro. Vamos ver como é que isso vai repercutir no PIB. O que é segurança pública? Se vocês quiserem saber o que é segurança pública não é ao que a gente pensa meramente policial andando armado, não é o combate a bandido. Quem dá uma definição absolutamente concreta de segurança pública é a professora doutora da UFRJ, Jaqueline Muniz. Quando teve o quebra-quebra de Brasília, ela é a maior especialista do Brasil em segurança pública. Ela fez lives explicando exatamente o que estava acontecendo e qual é o problema e quais são as medidas que precisam ser adotadas para desmontar o que foi feito. Então, quando o Braga Neto fala isso, no governo do Temer, eles estão falando, abrindo claramente o projeto. Você vai escalar o processo. Eu havia mostrado, e depois começou-se a falar sobre isso também, Não sei se outros pesquisadores já tinham percebido, mas eu percebi, e havia postado inclusive o link da página do YouTube do miliciano 02 do Bolsonaro, onde ele tem um vídeo colocado na página dele. Eu assisti todos os vídeos da página dele, alguns anos atrás. Todos os vídeos estavam preparando toda a família, lançando a campanha de toda a família
para ocupar o cenário político, como se todos eles fossem uma elite monárquica, espiritual, brasileira. A grande elite brasileira, os salvadores da pátria. Muito bem. Esse miliciano 02, ele tinha um vídeo de 2014 dentro da AMAN, aonde o Bolsonaro era recebido aos berros e aos uivos de líder. 2014. Não havia sequer conversa de que esse miliciano seria candidato à presidência da República, pelo menos oficialmente. Né? Porque depois ele vem falar, quando ele se candidata, de que ele não queria nada, ele foi levado praticamente. Não, já estava sendo urdido dentro das estruturas militares a participação dele. A pergunta que fica é o seguinte: a presidente do Brasil naquela altura era a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff estava sabendo o que estava se passando dentro da AMAN, porque ele só poderia entrar dentro da AMAN e fazer aquele tipo de campanha política com o aval do militar, do alto escalão militar. Fica essa pergunta: a Dilma sabia ou não sabia? Não é? Mas o fato é o seguinte: a candidatura desse sujeito vem sendo cevada desde a época do governo do Lula. E o próprio filho dele, quando ele foi eleito, eu falei isso por diversas vezes já, em declaração para a Globo, no dia da eleição, que saiu o resultado da eleição, de noite, ele falou que a candidatura dele está sendo gestada desde 2008. Gestada por quem? Né? Então, o impeachment de 2016 não foi um mero golpe de Estado. O governo que assume, nós tivemos um governo de ocupação que colocou mais de 13 mil militares aparelhando as instituições do Estado e começou a desmontar a estrutura do Estado. Como é que você desmonta a estrutura do Estado e as estruturas institucionais? Quando você faz a Constituição de novo. Como eles não tinham como fazer isso, alterar a Constituição, eles foram fazendo através de projeto de lei. E desfiguraram de tal forma as instituições do Estado brasileiro que vai ser preciso, de fato, num momento futuro, não muito longe, alterar a Constituição. Né? Bem, então, voltando ao artigo. Indo muito além do economicismo neodesenvolvimentista 2.0 do atual governo, a certeza de que com picanha e cerveja para todos, as massas ficarão eternamente agradecidas a Lula e à concepção política progressista, esse golpe militar híbrido projetou para o futuro dois planos. Plano A: transformar as Forças Armadas numa espécie de sistema operacional que roda em segundo plano no sistema político, invisível aos usuários, que prestam mais atenção aos ícones da interface. Cria uma avalanche de informações dissonantes, factoides, mas principalmente não acontecimentos, como, por exemplo, o não acontecimento da tentativa de golpe do 8/1. De resto, mais um capítulo da simulação de um golpe militar old school que atravessou todo o governo Bolsonaro, que teve dois objetivos. 1. Criar uma paralisia estratégica na esquerda amedrontada em esticar a corda. 2. Apagar as próprias digitais das Forças Armadas em um golpe que já tinha sido dado, e ninguém percebeu porque foi híbrido. B. Plano de longo prazo e em plena execução. Fomentar as bases imaginárias do inconsciente coletivo para implementar uma nova ordem político-ideológica que realize de uma vez por todas a célebre profecia em 2005 do então senador catarinense Jorge Bornhausen. Porque a gente vai se livrar dessa raça, petistas e esquerdas, por pelo menos 30 anos. Plano de longo prazo que dá sentido à crítica fase proferida pelo general Braga Neto citada acima. Desde a intervenção ou laboratório no Rio de Janeiro,
os passos para a concretização deste plano estão cada vez mais acelerados e os sinais são cada vez mais evidentes. Bem, voltando aqui a esses dois planos. Eu nunca li, até hoje, o texto dele é muito bom, do Wilson, mas todos os textos desses jornalistas ou acadêmicos que estudam a questão militar e os poucos que falam sobre imaginário, os raríssimos, não tocam num ponto, que é o ponto essencial. Não é esta turma agora do Bolsonaro, de 70 e poucos, ou seja, remanescentes da ditadura militar, que tem um projeto de poder. Esse projeto não é de hoje. Este projeto foi desenhado no século XIX. Este projeto atravessa toda a República e ele nunca deixou de ser implementado a passo por passo. O desenho claro do projeto está na chamada Doutrina de Segurança Nacional. Tá claro? Então, eu não entendo a razão pela qual esses indivíduos, que se dizem os grandes especialistas em estudos militares, qual é o problema deles em apontar o dedo para a origem do ponto. Está no século XIX. E está na Doutrina de Segurança Nacional. Então, dizer que essa turma agora, que colocou o Bolsonaro no poder, é que inventou essa forma de funcionamento do Estado, isso é um imaginário, em cima do imaginário, e é uma mentira. O que é interessante da esquerda brasileira é, ou ela é burra, é estúpida mesmo, inculta, ou ela é um outro braço da direita. Não é? Que era aquilo que o Brizola falava. É a esquerda que a direita gosta. Quando o Lula é lançado como figura da esquerda por militares da direita, e ele é tido dentro dos meios da alta elite que o lançou como alguém que não é de esquerda, é preciso levar a sério essas mensagens. Não é? É preciso levar a sério. Porque nós temos uma esquerda completamente amordaçada. Por exemplo, uma visão de um Alisson Mascaro, de um Prestes, de um Brizola, que pode, a grosso modo, parecer radical, mas, a grosso modo, o que esses caras estão falando? Você tem um grande poder de um capital internacional que está acabando com o mundo. Eles vão ficando cada vez mais ricos e mais poderosos, e o interesse dessa gente não é trazer desenvolvimento, é ficar rico e obter controle. E eles estão corretos no que eles estão falando. Evidentemente que aquela visão daquele comunismo tacanha, né, retrógrado, assassino, do stalinismo, isso não se propõe mais. Mas que é preciso haver uma visão de esquerda em que aspecto? Né? Uma visão política que contemple a sociedade como um todo, ou seja, contempla os pobres, contempla a classe média e contempla os ricos. Isso é preciso. Você não pode botar as estruturas do mundo para trabalhar, para beneficiar só a gente rica. Eles vão ficando cada vez mais ricos e você vai criando um contingente populacional de bilhões de pessoas que vivem na faixa da mais estrita miséria.
E não sem razão, os grandes estudiosos do tema hoje falam que não existe mais sentido, inclusive, em você colocar distinção entre direita e esquerda. Porque aquilo que era pauta da esquerda, a direita tomou, e aquilo que era pauta da direita, a esquerda tomou. Então hoje não existe mais essa distinção. Tá? Evidentemente que essa distinção ela ainda é existente no plano do imaginário, no plano da imaginação. Então o que acontece? Vamos ver. A capacidade de imaginação ela pode ser interna e ela pode ser externa. Isso que esse artigo do Wilson está colocando é o seguinte: você tem uma sequência de informações que vão estimular a imaginação do público, dos eleitores. Imaginação essa mentirosa, em que você começa a injetar uma informação de dentro para fora, faz o público acreditar naquela informação e você controla o campo psíquico do indivíduo. É essa estratégia de guerra híbrida que vem sendo tecida dentro do Brasil. E desde 2016 ela está sendo tecida de uma forma bastante contundente. Está claro que os jornais estão, por exemplo, a grande mídia está completamente comprometida com o projeto. E é interessante, não é? Porque, teoricamente, o Roberto Marinho havia rompido com os militares. Dizem. Rompeu o quê? Ou o que foi rompido? Né? Então, a gente tem uma elite brasileira, na sua grande totalidade, comprometida com a manipulação das mentes e das almas. Mas essa capacidade de manipulação, ela não é somente para objetivar um controle. Ela tem um fim de aprisionar as almas. E aqui eu estou falando num sentido filosófico. Então você tem um projeto, desde o século XIX, de estímulo do imaginário, do inconsciente coletivo, para criar uma ordem político-ideológica, né, que beneficie um grupo A, B ou C, que se reveza no poder ao longo dos tempos. E evidentemente que, ao longo de 200 anos de manipulação imaginária, o brasileiro se acostumou com isso. Eis o grande problema. Como é que você vai romper com isso? Né? Agora, há como romper? Tem. Mas é igualmente um processo longo. Mas nós precisamos, no mínimo, de começar a entender o que os caras estão fazendo para a gente, quando receber aquele input, aquela informação mentirosa vindo de fora, aquela capacidade, aquela informação que vai manipular o meu imaginário, o meu campo psíquico, que eu consiga pelo menos começar a pensar sobre aquilo, sobre aquela informação, sobre aquela imagem que está atingindo a minha estrutura mental. Porque ela atinge a minha estrutura mental e ela vai me criar um tipo de pensamento, um tipo de sentimento e um tipo de comportamento. Eu tenho que começar a ser senhor da minha capacidade de imaginar. Né? Não é fácil isso, hein? Não é fácil. Mas não é impossível. E, para tanto, tem que ter muito mais gente falando sobre essas paralisias estratégicas mentais, né? E sobre essa manipulação do imaginário no inconsciente coletivo, para que o tema vá ficando cada vez mais claro. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui e
eu vou continuar num segundo momento com esse artigo do Wilson, explicando, portanto, a manipulação do imaginário nessas 3 bandeiras que ele colocou: a Operação Escudo, os PMs de Cristo e o fim dos livros nas escolas. É preciso terminar de deslindar esse assunto para entender. Somente isso agora em São Paulo. Se a gente pegar o governo do Bolsonaro, foi feita a mesma coisa. Tá bem? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.